A importância de estimular a escrita. A expressão da escrita é tida como um dos mais antigos meios de comunicação, pois é através dela que seus possuidores deixam registradas suas produções para posteriormente servirem de auxílio a outros. É com a leitura que começa a desenvolver a escrita, pois quando ela está efetuada, a leitura também está assimilando o seu conhecimento, a parte escrita, e com isso a criança pode utilizar-se também da audição e do visual. Vale ressaltar que durante a escolaridade que a criança descobre que existe o mundo da escrita, o mundo social, cultural, econômico, industrial da escrita. Elas precisam ser capazes de representar a si mesmas. Para alguns professores, não devem apenas preocupar-se com a forma de avaliar o aluno, e sim se ele está aproveitando o que está lendo, mas de forma que não esteja sendo obrigado. Deve-se criar momentos e atividades que tornem seu livro uma fonte de obrigação, uma ameaça, validando notas, assustando o leitor, fazendo com que ele deixe a leitura de lado. Durante os dias que durante a leitura o aluno estará solitário com seu prazer ou desprazer, com suas dúvidas ou com uma vontade de pelo menos tentar outro livro do qual está lendo não agradasse, tendo assim liberdade para escolher. É aceitável e aprovado que a criança na sua fase de desenvolvimento deve ter acesso a diferentes tipos de leitura, aqueles que são mais fáceis e as que são mais difíceis, conseguindo ultrapassar seu limite de compreensão e desenvolver suas habilidades. Em cada fase de desenvolvimento, a criança estará desenrolando a capacidade de vencer os obstáculos que lhe forem apresentados, com o sucesso da resolução de seus problemas. Estará pronta para novas buscas no mundo da leitura, pois com esse contato estará se socializando no meio em que vive. Além disso, psicologicamente não se justifica a escrita pueril. Sabemos que quando estará desenvolvendo suas habilidades de leitura, a criança precisa de menos tipos de livros, os que estão exatamente de acordo com seu adiantamento e outros com um pouco mais avançado. Ela cresce exatamente na medida em que vence novos obstáculos, e esta dose progressivamente maior de dificuldades é que na leitura, em todas as atividades educativas, faz o aluno sentir-se interessado, empenhar-se de resolver o problema. E desenvolver-se é uma grande lição de ensino, ensinar e desafiar. A ilustração também desempenha um papel importante nos livros para as crianças que não sabem ler, pois é através delas que as crianças compreendem a história. Porém, a ilustração deve ser bem elaborada e bem distribuída no espaço para que ela observe e sinta-se atraída e não apenas olhar, amontoando gravuras e significados.
posteriormente interpretarem um romance, uma crônica, uma receita e os mais variados meios de comunicação escrita. E ainda é necessário que as crianças tenham consciência como leitoras e também como produtoras de que a escrita não se limita a apenas num pedaço de papel, mas sim um mundo de palavras cheias de emoções, criações e imaginações. O crescimento da criança se faz por essa imersão no universo das palavras escritas, e seu desenvolvimento intelectual pode ser medido através de sua habilidade de verbalização e dos conteúdos assinalados durante a educação formal. A expressão escrita é domínio de hábitos de leitura, distingue indivíduo superior, submetendo a estas atividades os outros meios de apropriação da realidade. Se a leitura é sobretudo a compreensão dos outros, a escrita, no entanto, a compreensão do próprio sujeito, pois ao ler um texto está se internalizando as palavras do autor e ao escrevermos deixando as marcas as quais qualquer tempo pode-se ler, reler e refletir, melhorando sempre nosso modo de ser e relação que existe entre a leitura e a escrita. É um processo de construção e interpretação do que se lê ou se escreve. A epígrafe do texto Zimmermann, 1985, escrita é um ato de estranhamento da sua superação. A leitura do texto é, pois, mais alta tarefa de compreensão que vem ao encontro dessas ideias dispostas. Em relação à linguagem escrita, podemos pensar que a criança, mesmo antes de ler as primeiras letras, já participa ativamente do processo e envolvimento nesta aquisição. Ela percebe, analisa e formula hipóteses sobre a leitura e a escrita, que está exposta ao cotidiano e até inadequado imaginar que uma criança em idade pré-escolar não tenha competência e condição de aprender diversas características da própria comunicação gráfica. Quando a criança entra em contato com a escrita, ela passa por 4 etapas para que ocorra a inquisição da mesma, sendo elas pré-silábicas, silábico, alfabético e alfabético. No nível pré-silábico, pode-se observar a presença de produções gráficas a qual não existe correspondência entre grafia e som. A criança não consegue utilizar a quando de letras para representar o que se quer. Escrever, portanto, a criança não se utiliza uma palavra escrita para simbolizar graficamente um objeto. Já a etapa silábica é delimitada quando a criança pode representar graficamente a linguagem oral. Começa a relacionar o que escreve com as sílabas das palavras faladas que deseja representar. Com o conhecimento até aqui adquirido, ela utiliza-se das letras para representar o respectivo som.
e é adestrando no processo silábico que a criança passa a conviver com esses dois tipos de convivência, a grafia e o som, vivenciando um conflito já capaz de perceber que uma apresentação gráfica que se corresponde a cada som. A criança evolui com suas tentativas e reformulações para o nível alfabético, que se firma com uma percepção entre grafia e som. Ela já consegue aceitar que é composta de letras que devem ser representadas distanciamente, tornando-se capaz de perceber outras características da comunicação gráfica, como as diferenças entre letras, sílabas, palavras e frases. Reconhece-se ainda que a leitura e a escrita já não sabem ser encaradas como identificação de palavras, mas sim um processo de aquisição de um novo código que passará a pendurar até a fase adulta. E nesse sentido que aprender a ler e escrever implica constantemente a construção de significado dessas formas. Contudo, a escrita é fundamental na transformação da fala, a qual tem grande influência sobre a escrita, as relações de que se estabelecem entre a leitura e a escrita, não importantes para o papel do leitor e do escritor. Cumpre-se assinalar que não se deve ensinar a escrever com condições de sons, letras, mas é preciso oferecer ao aluno várias oportunidades de apresentarem com as situações semelhantes às que caracterizam fora da escola. Para aprender a escrever, é necessário ter acesso a diversos textos escritos, testemunhar a utilização que faz da escrita em diferentes circunstâncias, deparar-se com as reais situações que a escrita coloca a quem se propõe produzi-la, atacando sempre a ajudando de quem já sabe escrever. Conclui-se então que o tratamento que se dá à escrita na escola não deve inibir as crianças ou afastá-la do que pretende, ao contrário, é preciso estimulá-las, aproximá-las, e ela principalmente isso deve acontecer quando a criança inicia o processo de alfabetização. Afinal, esse é o início do caminho que deverão trilhar para se transformarem em cidadãos da cultura escrita. Observa-se que algumas escolas apresentam cenas rotineiras, ler para preencher ficha de leituras e para responder às questões propostas pelo professor, ou ainda aprender gramática torna-se a tarefa desinteressante e desestimulante para o aluno e até mesmo para o professor. As tais cenas ainda acontecem em muitas escolas, assim como a escolha pelo professor dos livros que os alunos devem ler. O papel do professor como mediador de leitura e escrita, a escola tem um papel importante neste processo de alfabetização. O que se pode afirmar é que a escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não como letramento, prática social, mas com apenas tipo de práticas de letramento,
alfabetização, o processo de aquisição de códigos e alfabéticos numéricos. Pensando nisso, a escola é uma das instituições responsáveis por criar condições de uso real e da leitura e da escrita, para com essa ação desenvolver o aluno capaz de se comunicar nas diferentes esferas da sociedade de acordo com suas necessidades. É o professor que avalia o seu aluno, precisa-se de mais atenção na leitura ou na escrita, e é dever do professor compreender que nem todos aprenderão da mesma maneira. É preciso considerar-se que o aluno já teve algum contato prévio com a leitura e a escrita. Se a dificuldade de falar pode ser um problema grave, ou se de ausência de estímulo de leitura, deve-se pensar também se o aluno que tem dificuldade na escrita tem algum problema motor ou psicológico, ou se pode ser apenas falta de prática diária. Quando observar os resultados dos alunos, os professores precisam ter em mente alguns parâmetros. Ainda não faz uma leitura convencional, pois não compreendeu a base alfabética. Lê com dificuldade textos sem muita complexidade, como listas parlendas, ou se o aluno lê com autonomia, mostrando compreensão do que foi lido. Lê-se com uma certa autonomia, às vezes precisando ainda de ajuda do professor. Mas para que o aluno consiga obter com sucesso grandes níveis de leitura, ela deve estar presente em todo o processo de alfabetização, com atividade permanente em que destaque o planejamento do professor alfabetizador. Quanto mais os alunos tiverem tempo de praticar a leitura, mais eles ampliarão sua vontade de ler, bem como conseguirem decifrar códigos complexos, textos que exijam mais deles. O professor precisa notar em que momento é possível aumentar o grau de dificuldade na leitura para o seu aluno, pois eles que sabem que os textos de memória e listas e outros textos pequenos são mais adequados para o início da alfabetização. Quando as crianças já apresentam mais autonomia e habilidades na leitura, é preciso ampliar as propostas. São várias as estratégias para utilizar esses textos nas práticas de leitura e na alfabetização. O importante é não perder o foco da leitura, com autonomia e na compreensão dos que lido. Muitas vezes nós devemos em conta esse grau de complexidade apenas nas atividades que envolvem a escrita e deixando em segundo plano. Eu não estou vendo que eu estou fazendo prova. Muitas vezes nós levamos em conta esse grau de complexidade apenas nas atividades que envolvem a escrita, deixando em segundo plano a leitura. Mas assim como na escrita, também é preciso ampliar o uso de gêneros textuais na leitura em sala de aula, apresentando à turma
textos com diferentes graus de complexidade. Quando acompanhamos o trabalho de alfabetização como linguagem na escrita, quando acompanhamos o trabalho de alfabetização como linguagem escrita, refere-se às produções que se realizam por meio da escrita, aos resultados do uso social que se faz desse objeto do conhecimento, respeitar o limite do aluno é essencial para o trajeto do aprendizado. Em leitura e escrita, precisa-se notar-se o aluno compreender o espaço entre leitura e escrita. Para isso é importante lembrar que a criança na fase de alfabetização precisa assumir um papel importante na formação de leitores e de usuários competentes do sistema de escrita, respeitando a criança como produtora de cultura. Dessa afirmação derivam algumas proposições. A primeira delas é o fato de que a criança produz cultura na interação que estabelece como outras formas manifestações de cultura como sujeito de direitos. A criança cria cultura. Cria cultura, brinca, de sentido ao mundo, produz histórias, recria a ordem das coisas, estabelece uma relação crítica com a tradição. O trabalho de alfabetização é um caminho árduo, mas o professor deve ter paciência e compreender o tempo de cada aluno, bem como dar espaço para que mostre seu método de aprender e suas dificuldades. Segundo Baptista, o trabalho com a linguagem escrita na educação deve respeitar a criança como produtora de cultura. É fundamental que o professor, como mediador de ensino, observe a criança ao seu desenvolvimento durante o processo de alfabetização. Crianças que ainda não dominam o sistema de escrita alfabética brincam imitando a escrita, criando histórias a partir de textos verbais e visuais. Cada criança produz aquilo que consegue, de maneira que consegue, e o professor auxilia esse processo, dando independência a seu aluno. Infelizmente, no Brasil, a prática da leitura pela população é muito baixa. Um dos grandes motivos que leva a isso é a falta de uma política cultural eficiente que envolva as escolas. O governo pode amenizar esse problema tomando atitudes simples como equipar bibliotecas, escolas e investir nos docentes, o que pode fazer a diferença. Sabemos que as nossas bibliotecas são pobres, não dão suporte ideal para os alunos. A maioria dos alunos não gosta de ler, tem desinteresse total pela leitura. E as condições das bibliotecas muitas vezes os remetem a isso. Se ele
não encontra nas bibliotecas bons livros que desperte o seu interesse e nem um ambiente agradável e adequado para a prática da leitura. É certo que ele não terá vontade de frequentá-la. O desinteresse dos alunos e de alguns professores pela leitura é tão grande que as bibliotecas muitas vezes não são vistas como lugar de castigo. Alunos são mandados para a biblioteca com a finalidade de receber um castigo por atos errados cometidos na sala de aula. Dessa forma, o professor deixa de ser uma ponte entre o aluno e a leitura, para ser um muro entre eles, deixando de exercer o papel do orientador, de facilitador da aprendizagem. Para o trabalho com a leitura, o professor deve estar atento para a individualidade de cada aluno, pois a criança que chega à escola com certo conhecimento, fato de conviverem no meio onde a leitura faz parte do dia a dia da família, onde ela tem contato frequente com livros, onde as leituras dessas crianças têm mais facilidade na aprendizagem da leitura. Enquanto isso, as crianças que não vêm de ambientes onde a leitura é praticada encontram muita dificuldade, pois estão se inserindo num mundo totalmente desconhecido, onde tudo é novo, e geralmente o novo é desafiador e assusta. Para alguns professores, essas diferenças causam certos transtornos, pois não conseguem uma homogeneidade na alfabetização. Com isso, não podem trabalhar da mesma forma como todos. Precisam dar mais atenção àquelas que têm mais dificuldade. Infelizmente, essa prática muitas vezes não acontece nas escolas. Os professores não estão preparados para trabalhar com as diferenças e acabam trabalhando como se todos os alunos fossem iguais, aqueles que não conseguem aprender, e acaba se desinteressando do aprendizado. A figura do professor é muito importante. Na questão da leitura, ele deve deixar de ser simplesmente um transmissor de conteúdo e ser um facilitador de aprendizagem. Para isso, é muito importante que ele traça estratégias de leitura para despertar o gosto pela mesma. Ele deve se aprofundar-se no conteúdo referente à leitura, deve-se também conhecer os alunos com que vai trabalhar e ser sensível à possibilidade de cada um, pois nem todos têm a mesma possibilidade. Na alfabetização, o professor deve respeitar os limites de cada aluno, pois uma criança é diferente da outra. Há aqueles que conseguem aprender um conteúdo com mais facilidade que as outras. Cada uma tem sua própria individualidade. E que interessante para uma criança não é para outra, e ela só vai conseguir se interessar-se com o professor que cria situações envolvendo que chame a sua atenção.